Pessoal, nossa terceira aula sobre a Era Vargas e agora nós vamos falar sobre o período ali do governo constitucional que vai de 1934 até 37. A partir de agora o Brasil tem uma nova Constituição, seria a sua terceira Constituição e é uma Constituição, vamos dizer assim, pensada ali nos moldes até mesmo liberais e democráticos. Então, entre os principais pontos dessa nova carta, nós temos a extinção do cargo de vice-presidente. Nós temos agora também no texto constitucional e não mais por decreto-lei o voto secreto, o voto feminino, a justiça eleitoral e a implantação do ensino primário público e obrigatório. Aqui tem uma diferença também, às vezes tem algumas provas que cobram a questão da história da educação, então é importante lembrar disso, né? A Constituição de 34 traz em seu texto a educação como um item obrigatório. Não é mais apenas... Tem uma diferença aqui, né? Ser público, mas agora também é obrigatório. Então todo mundo, né? Inclusive, principalmente crianças, deveriam ir à escola para, vamos dizer assim, formalizar pelo menos o ensino fundamental. Ainda na Constituição de 34, é a nossa primeira Constituição que já começam a aparecer as leis trabalhistas, que depois, mais tarde, dentro da própria Era Vargas, lá em 43, vão ser formalizadas de fato na CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho. Dentro desse período de governo, é importante a gente lembrar também o seguinte: a questão do contexto mundial. Vamos lembrar que em 33, então, nós temos o início daquilo que nós entendemos como a ditadura nazista na Alemanha. O mundo todo já está, vamos colocar assim, se preparando para aquilo que eles entendem que pode ser mais um conflito na Europa. Existem tensões, só que ao mesmo tempo o mundo ele está vivendo uma polarização política também. Que polarização política é essa? Entre o socialismo e o fascismo. Daí vocês vão me perguntar, tá, Ferrari, e o capitalismo nisso tudo? O capitalismo nesse momento ele tá meio desacreditado por conta da crise de 29. Então os Estados Unidos está ali tentando se reestruturar. É de 1933, inclusive, o início do famoso New Deal, aquele plano lá do presidente Roosevelt para organizar a casa nos Estados Unidos. Mas então, nesse momento, ali na década de 30, os polos políticos são o quê? São o socialismo, representado principalmente pela figura da União Soviética, e do outro lado, o fascismo. Nós temos que cuidar, gente, pelo seguinte, tá? O fascismo ele vai ter diferentes visões ao longo da história. Na década de 30, muita gente olhava para o fascismo com simpatia, tanto para o fascismo quanto para o nazismo. Quando eu falo fascismo aqui, vocês entendam o nazismo dentro dele também. Por que com simpatia? Porque o fascismo representava uma espécie de segurança contra o socialismo. Não podemos esquecer que mesmo a Alemanha e Hitler eram extremamente elogiados em países como Inglaterra, como França, como Estados Unidos, porque se apresentavam como uma proposta de regime político contrário ao socialismo revolucionário que havia se estabelecido já desde 1917 na União Soviética. Dito isso, nós não podemos esquecer que nós temos reflexos disso tudo aqui no Brasil também. No Brasil nós temos aqui o nosso modelo de fascismo, que é o que são, né, os integralistas. A gente tem que tomar muito cuidado, por quê, gente? Porque Getúlio Vargas, ele não pode ser considerado um governo fascista, por mais que se fale muito isso por aí. Depois, nas últimas aulas, eu quero fazer um pouco mais dessa discussão, mas existia um grupo fascista organizado no Brasil, que era o integralismo. Eles eram chamados de os camisas verdes, porque eles usavam camisas verdes, tinham como símbolo o Anauê, desculpem, como símbolo o sigma, né? A saudação deles era o Anauê, aquela coisa toda. Por outro lado, nós também temos a organização daquilo que no Brasil nós vamos chamar de Aliança Nacional Libertadora, que seria uma espécie de conjunção de várias correntes diferentes de esquerda para se defender do fascismo. Era uma frente ampla antifascista, vamos colocar assim, mas que, a partir de 1935, vai estar sob a liderança de Luiz Carlos Prestes. Lembra que eu falei para vocês lá na primeira aula? Olha, Luiz Carlos Prestes, da coluna Prestes, guardem esse nome. Pois bem, estamos utilizando ele aqui agora de novo. Não confundir, de volta, Luiz Carlos Prestes com Júlio Prestes, que foi o cara que venceu a eleição do Vargas, mas que foi afastado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Luiz Carlos Prestes, depois da coluna Prestes, ali na década de 20 ainda, ele se refugiou na Bolívia e depois ele foi para a União Soviética. Na União Soviética, ele adere, então, ele se torna um socialista, efetivamente,
efetivamente falando. E em 35 ele volta pro Brasil com qual intenção? Com a intenção de derrubar o governo Vargas. Tanto que daí nós temos um episódio que é muito importante para nossa história, que é a chamada Intentona Comunista de 1935. O que significa a palavra intentona? É uma tentativa. Tentativa de quê? Tentativa de derrubar o governo, uma tentativa de revolução, isso que é a intentona. Esse movimento, o Luiz Carlos Prestes, né, ele vem, inclusive, quem vem para o Brasil com ele é a Olga Benário, a famosa Olga Benário, que era uma alemã, judia, comunista, que era também uma agente da União Soviética que veio com ele, primeiro como guarda-costas, e os dois fingiram ser um casal para facilitar a entrada dela no país, mas que depois a gente vai ver que os dois realmente têm um relacionamento amoroso, de fato. Só que o movimento, ele vai dar muito errado. O Luiz Carlos Prestes, ele achava que ele tinha mais influência, principalmente junto ao exército, do que ele realmente tinha. Então muita gente, num primeiro momento, topou, né? Não, vamos fazer a revolução, aquela coisa toda, mas quando foi para fazer mesmo, de fato, flopou o negócio, né? Quase ninguém foi com ele para as ruas, e o Luiz Carlos Prestes, ele vai ser preso. E a Olga Benário vai ser deportada para a Alemanha. Inclusive, a deportação da Olga é um dos elementos que são mais utilizados quando o objetivo é desmoralizar o governo Vargas. Porque a Olga Benário estava grávida, né? Então todo mundo fala, olha, o Getúlio mandou a Olga grávida para os campos de concentração. Mas vamos olhar essa afirmação com um pouco de calma. Primeiro de tudo, quem era a Olga Benário? Ela era uma agente estrangeira enviada por uma potência para derrubar um governo legitimamente eleito. Nesse momento, em 35, o governo Vargas ele foi eleito de forma indireta pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, mas foi eleito e governava sob uma Constituição. Segundo, ela era uma cidadã alemã. Aí quando ela é enviada para a Alemanha, inclusive é importante a gente entender, ela não foi para aqueles campos de concentração tais quais ocorreram no Holocausto. Não, em 35 isso ainda não estava acontecendo na Alemanha. Ela foi enviada para um campo de crimes políticos, porque lá na Alemanha ela inclusive era procurada por sequestro e assalto à mão armada. Isso devido, claro, às suas atividades revolucionárias e afins. E quem formalizou o envio da Olga Benário para a Alemanha não foi Getúlio Vargas, porque aqui nesse momento, lembra, eu falei para vocês, nós temos aí um sistema tripartidário de poder. Então nós temos um executivo, um legislativo e um judiciário. E num caso desses não é o presidente quem manda. Quem mandou Olga Benário para a Alemanha foi o STF da época, o Supremo Tribunal Federal. E a Olga, ela passou por todos os procedimentos legais efetivamente falando. Então a gente tem que olhar com um pouco de cuidado, né? Ah, ela não foi injustiçada nem nada disso. Claro que existem fatos complicatórios, por exemplo, o fato dela estar grávida de um cidadão brasileiro poderia ter impedido? Poderia, mas a Olga e o Prestes, eles também não eram casados no papel, vamos dizer assim, legalmente ela não era esposa dele. Então tudo isso é uma série de fatos que levam a essa complicação. Realmente é um processo extremamente complicado da era Vargas, mas a gente também tem que olhar com um pouco de cuidado isso tudo. Bom, o que é importante e no que impacta essa história aí da intentona comunista? Com ela, começou a crescer cada vez mais no exército brasileiro um fenômeno que nós conhecemos como o anticomunismo, que é um fenômeno, inclusive, que atinge e que está sendo discutido até os dias de hoje. Porque então vejam, em 35, efetivamente, tentou-se um golpe de cunho socialista no Brasil para derrubar o governo e instalar um governo nos moldes soviéticos. Então isso meio que apavorou as Forças Armadas. E a gente vai ver que isso vai ser fundamental para o autogolpe de 37 de Vargas, no qual eu já vou falar. Então a intentona, ela tem essa importância. Tanto que logo depois, em 37, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o famoso golpe, né, do Estado Novo, que é feito a partir de um lance chamado Plano Cohen. Tá? Com um H no meio, né? Plano Cohen. O que era esse Plano Cohen? Era um suposto golpe de uma nova tentativa de invasão comunista. Então esse golpe aí, esse plano, desculpem, né? Desse golpe comunista, ele vazou na imprensa e todo mundo ficou extremamente apavorado com a possibilidade de um golpe agora cada vez mais estruturado. Tanto que frente a essa possibilidade, o que Vargas faz? Vargas aproveita e dá um golpe para fechar o Congresso e concentrar cada vez mais poderes nas mãos do poder executivo, ou seja, dele mesmo.
mesmo. Então, em 37, a partir desse tal plano Cohen, tem início ao período ditatorial da Era Vargas, que é, então, como já falei para vocês, o famoso Estado Novo. Depois, anos depois, descobriu-se que esse tal plano Cohen ele era falso. Ele foi montado por se não me engano, um major do exército, um major coronel, não lembro, mas o Olímpio Mourão Filho, que monta esse documento para vazar mesmo, para gerar todo esse medo desse comunismo, principalmente para que as elites econômicas apoiassem Getúlio Vargas. Bom, sobre agora esse novo período, o período ditatorial, né, o Estado Novo, o que é importante a gente pincelar disso aí para as nossas provas? Primeiro, o forte foco na construção de uma cultura nacional. Já era um processo que vinha sendo feito ao longo da Era Vargas, mas agora isso vai ganhar cada vez mais peso, principalmente com o quê? Com a extinção e a proibição de qualquer tipo de símbolo dos estados brasileiros. Sabe quando tem uma cerimônia oficial que o pessoal vai lá, canta o hino do estado ou ateia a bandeira do estado? Não era mais, agora era só o Brasil. E uma outra característica dentro dessa ideia de cultura tem a ver com a famosa campanha da nacionalização, que vai ser muito forte e muito presente no sul do país. Não é só no sul, ela vale, claro, para o país todo, mas no sul, principalmente ali Paraná, muito forte em Santa Catarina e também com uma determinada relevância no Rio Grande do Sul, vinha a proibição da expressão cultural de qualquer etnia que não fosse aquilo que na época se considerava como as fundantes do Brasil, ou seja, indígena, portuguesa e africana. Tanto que, como exemplo, o que eu gosto de usar? Os times de futebol. Acredito que todos vocês saibam, né? Mas o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras se chamava Palestra Itália, porque o início do Palmeiras se dá com os imigrantes italianos que vêm para São Paulo. O Cruzeiro, a mesma coisa. O Cruzeiro, se não me engano, também se chamava Palestra Itália de Belo Horizonte e mudou para Cruzeiro. E vejam que os dois adotam nomes bem brasileiros, né? Palmeiras, Cruzeiro, do Cruzeiro do Sul. Então vejam como eles são obrigados a mudar. Já o Vasco da Gama, não. O Vasco da Gama já existia, claro, e ele não precisou mudar. Por quê? Porque Vasco da Gama era nome, como já diz o próprio hino do clube, do heróico português, né? Então isso está de acordo com as diretrizes político-culturais do novo governo. Existem agora alguns casos mais expressivos, que são aqueles que agem junto às comunidades de imigrantes que se formam no sul do país. Por que eu tô falando tanto do sul do país? Porque nas capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, por mais que houvessem imigrantes, como é uma capital, cidade maior, mais cosmopolita, esses imigrantes eles já vinham num processo do quê? De transformação cultural e vivência com os brasileiros, vamos colocar assim. Agora, nas localidades do sul, quando nós pegamos cidades, por exemplo, como Joinville, Jaraguá do Sul, Blumenau, outras menores de Santa Catarina e também do interior do Rio Grande do Sul, nessas cidades, mesmo desde o século XIX, se manteve, ou se mantiveram, né, muitas estruturas dos imigrantes ainda ligados com a sua origem. Então, por exemplo, algumas cidades de Santa Catarina, ainda na década de 30 e 40, existiam jornais que eram impressos em alemão, escolas que apenas se falava alemão e italiano, mesmo igrejas, né, onde as missas, os cultos eram realizados nas línguas dos imigrantes. Agora, tudo isso estava completamente proibido. Eu vou dar um exemplo para vocês na cidade de Joinville, que é aqui onde eu moro, né? Se você for hoje no centro de Joinville, você vê lá, por exemplo, uma das grandes avenidas aqui da cidade, ela lá, Avenida Prefeito Dr. João Colim, que foi um prefeito importante aqui da cidade, mas você vê na placa hoje, né, antiga Nordstrasse, ou seja, a estrada que leva para o norte, a Rua do Príncipe, antiga Mittelweg, ou seja, caminho do meio. Todos esses nomes, eles tiveram que ser mudados ou transformados. Mesmo a escola luterana, que era central na cidade, o nome dela era a Deutsche Schule, né? A escola alemã, teve que ser mudado, professores que só davam aula em alemão foram demitidos ou tinham que aprender português. E inclusive no sul, nós temos até mesmo a existência de campos de concentração para alguns imigrantes. Campo de concentração aqui, novamente, não é igual ao Hitler, tá, gente? Campo de concentração é uma prisão, que nesse caso foi utilizado, mas não necessariamente porque os imigrantes eles não conseguiam aprender o português, como se diz, mas porque se desconfiava que alguns imigrantes poderiam ser espiões
das potências estrangeiras europeias que logo mais estariam entrando em guerra, inclusive, né? Então a campanha de nacionalização ela é um processo realmente muito, muito pesado que ocorreu na era Vargas, principalmente para esses imigrantes que vão ser aí obrigados a se inserir. Vai ser proibido, inclusive, que as pessoas dentro de casa falassem o alemão, o italiano, aquela coisa toda. Então eles tinham que sussurrar, falar baixinho, porque se algum vizinho ouvisse, o vizinho podia denunciar para a polícia. Lojas, estabelecimentos comerciais, né, que o nome fosse em alemão tinha que tirar. Alguns vão ser apedrejados. Isso vai ocorrer também em São Paulo, com árabes, com italianos, né? Então não é só aqui no sul, mas no sul isso é mais presente e mais visível por conta dessa, vamos dizer assim, dessa tentativa dos imigrantes de continuar cultivando aquilo que eles entendiam como sua cultura. Outro ponto importante também da política do Estado Novo é a aproximação do Brasil com os Estados Unidos. Vejam só, quando estoura a Segunda Guerra, qual é a postura do governo Vargas? Se manter neutro. Por que o governo Vargas se mantém neutro? Aí muita gente vai dizer, porque Vargas era simpático a Hitler, porque ele era fascista, aquela coisa toda. Na verdade, o Vargas ele busca uma neutralidade. Porque quando estoura a guerra, o que ele está fazendo? Né? Porque vejam, a guerra, para quem não está envolvida nela, quem não está envolvido nela, vamos dizer assim, os países que não estão no continente europeu, ela é uma atividade extremamente lucrativa. Por quê? Porque como com a Europa envolvida num conflito, as indústrias param de produzir bens de consumo para produzir armamento e, consequentemente, tem que importar de outros países. Então, a industrialização brasileira ela vai dar um salto gigantesco nesse período da Segunda Guerra Mundial. E a postura do Vargas ela é uma postura muito pragmática. Como assim pragmática? Ele fica na dele, ele continua vendendo para aliados e para o eixo e para todo mundo e assim por diante. Só que chega um determinado momento onde vai existir uma pressão muito grande, tanto uma pressão dos Estados Unidos, porque queriam colocar a América do Sul como um todo dentro da guerra, mas claro, ao lado dos aliados, mas também da própria população brasileira. Por quê? Porque diversos navios brasileiros estão sendo torpedeados na costa do Brasil e também na Europa. Torpedear navios, e esses navios eram navios mercantes. Torpedear navios mercantes é crime de guerra, é proibido, né? Então, mas mesmo assim eles eram afundados. Cerca de 300 marinheiros, ali mais ou menos, 300 marinheiros brasileiros, marinheiros civis, mercantes, vão morrer nesses ataques aos navios brasileiros e esses ataques eram feitos por submarinos alemães. Tem também uma teoria da conspiração que diz que foram os americanos que vieram aqui derrubar os navios brasileiros, mas isso é realmente a só teoria da conspiração, tá, gente? Só que então os Estados Unidos começam a pressionar pela entrada do Brasil na guerra, só que a gente tá falando de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas ele não ia entrar de graça, ele ia ter que primeiro romper com o bloco do eixo, ia ter que deixar de vender para esses caras, só que então ele vai fazer uma reunião com o Roosevelt, é muito interessante ainda porque daí o Roosevelt, né, ele vem dos Estados Unidos para o Brasil, lá em Recife, na base militar americana que estava lá na região do Recife na época, para se encontrar com o Vargas. E nisso saem os combinados. Qual vai ser o combinado? Porque qual que é a desculpa do Vargas? O Brasil não pode entrar na guerra porque nós não temos tecnologia. Aí os Estados Unidos dizem, não, a gente vende tecnologia. Aí o Vargas diz, não, mas a gente não consegue produzir nem aço. Aí o que o Roosevelt ele diz? Não, então você manda o ferro que a gente devolve o aço. O Vargas diz, não. Vocês vão construir e instalar pra gente uma siderúrgica para que o Brasil possa pegar o seu minério de ferro e nós mesmos pudéssemos transformar em aço e vender aço e não ferro. Ou seja, processar um produto. E aí que surge, né, que nasce a famosa CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, através desses acordos do Vargas com o presidente Roosevelt. E aí o Brasil, então, ele entra na guerra, e vocês todos conhecem a história dos pracinhas, né, da Força Expedicionária Brasileira, do símbolo lá da cobra fumando, aquela coisa toda, né? O Brasil tem uma participação muito importante na guerra, muito bacana, principalmente ali no processo de libertação da Itália. Os soldados brasileiros eles foram conhecidos pela sua bravura e, inclusive, cabe ao Brasil uma honra, porque o Brasil foi o único país da guerra que conseguiu capturar uma companhia nazista inteira, tá? Sem matar os caras, né? Nós capturamos eles, mantivemos como prisioneiros e entregamos para as autoridades. É o único país que conseguiu fazer isso efetivamente falando. E, claro, toda a participação do Brasil também na libertação de Monte Castelo, que foi um ponto estratégico fundamental para essas vitórias aí das forças sobre o eixo. Tanto que, gente, a participação do Brasil na Segunda Guerra também está ligada ao próprio fim desse primeiro governo Vargas. Por quê? Porque o exército vai para a Itália, luta contra ditaduras e quando volta para o país tem uma ditadura. Mas não é só isso. Vale a gente lembrar que depois da guerra, com todo o processo de derrubada dos regimes autoritários, do fascismo e afins, urge no mundo
um grande movimento pela democracia como um todo. Então governos autoritários, centralizados, eles começam a ficar mal vistos, e dentro do país a gente não pode entender também que Vargas não tinha oposição, claro que ele tinha. Ele não era unânime na sua forma de fazer política. Então as pessoas ali, principalmente a elite brasileira, vai ver que existe uma fragilidade nesse momento e começa a empurrar o governo Vargas para a berlinda, pedindo por novas eleições. Vargas, antecipando esse movimento, o que ele faz? Ele fala assim, não, beleza, eu vou chamar novas eleições. E aí desponta nas ruas um grande movimento chamado o queremismo. O que era o queremismo? Um movimento de operários, principalmente, que queriam Getúlio. Isso que eles estavam nos cartazinhos deles, ó, queremos Getúlio, por isso o queremismo. Então já estava mais do que subentendido que se houvessem eleições e o Vargas concorresse, o Vargas ele ia levar. Então, antes que o Vargas conseguisse chamar pelas eleições, as Forças Armadas se antecipam e derrubam Vargas e proíbem ele de concorrer nas primeiras eleições, então agora pós Segunda Guerra Mundial. Por isso, inclusive, que vem o Dutra e depois o Vargas só volta em 51. Nessas eleições de 45 é muito interessante, porque o Vargas ele se lança aí ao Senado, só que naquela época não era só por estado, né? As pessoas elas votavam em quem elas queriam, vamos colocar assim, podia votar em qualquer um do Brasil todo. O Vargas ele é eleito senador por 3 estados, inclusive São Paulo, que era aquele estado, né, que a gente diz, São Paulo não gosta do Vargas. Não, ele foi eleito senador por São Paulo, pelo Rio de Janeiro e pelo Rio Grande do Sul, e se não me engano, ele também foi eleito deputado por 9 outros estados. E aí ele escolhe assumir a cadeira de senador pelo Rio de Janeiro, para estar mais perto dos centros de poder efetivamente. Então, assim, a popularidade dele estava com tudo. Para fechar esse primeiro momento, gente, da era Vargas, o que é importante a gente lembrar? Algumas das principais realizações do governo. Então, primeiro, nós temos aí empresas e instituições criadas por Vargas que estão em debate e em pleno funcionamento até os dias de hoje. Por exemplo, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, que foi vendida pelo Fernando Henrique Cardoso, a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi privatizada, se não me engano, pelo Collor, a Polícia Federal, também uma criação do Vargas, antes só existiam as polícias estaduais, Vargas cria a Polícia Federal de fato, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, a própria Justiça Eleitoral. Vejam quantas coisas que Vargas criou, e se ele criou é porque elas não existiam antes. Só essa composição ministerial, vejam, o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, Ministério da Indústria. Vargas ele dá um choque de modernidade e um choque de gestão no Estado brasileiro. No campo da cultura, ainda nós temos 2 pontos muito importantes da criação varguista. Primeiro, o IPHAN, que hoje, na época se chamava ISFAM, que era o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Hoje é o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Por que o IPHAN é tão importante? Porque é ele, a partir de estudos acadêmicos, aquela coisa toda, que determina, ou que pelo menos ajuda a determinar, o que é patrimônio do Brasil. Ou seja, diretamente, esse IPHAN, ele ajuda a determinar o que é cultura brasileira. Além também ainda da criação da CAPES. Não sei se vocês conhecem esse nome, mas a CAPES é aquilo que nós chamamos de Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior. Tudo que é bolsa de pesquisa, gente, mestrado, doutorado, quando nós pensamos em pesquisa científica no Brasil, nós pensamos na CAPES, que também era Vargas. Quando você for para a universidade, ano que vem, aí você vai começar a conhecer um pouco mais sobre pesquisa, se você ainda não fez isso, né? Você vai, em todo momento você vai ver CAPES, 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 porque hoje é a grande promotora de verbas e de auxílio para pesquisa no país. E claro, outra herança fundamental da era Vargas é a famosa CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que é um documento que reúne as leis de trabalho e que, querendo ou não, mesmo a gente vai ter várias mudanças de Constituição depois de Vargas, a CLT ela continua lá firme e forte. Ela também é importante nisso, por quê? Porque ela garante os direitos do trabalhador, que dizem, inclusive, né, aí é outro erro conceitual, que a CLT foi inspirada na Carta do Trabalho, na Carta del Lavoro do governo do Benito Mussolini, o que é uma mentira completa, tá? Por que é uma mentira completa? Porque a CLT ela é inspirada na Constituição Trabalhista do Rio Grande do Sul, que é lá do início do século XX, bem anterior ao Mussolini, e ela parte também dos princípios da doutrina social da Igreja Católica e do positivismo. Porque quando a gente pega, por exemplo, a Carta de Trabalho do Mussolini,
tem 11 itens. E a CLT, ela tem mais de 600 e poucos itens. E, inclusive, itens que regulamentam o trabalho das mulheres e das crianças, proibindo o trabalho infantil e instituindo, já em 1943, a igualdade salarial entre os sexos. E isso, a Carta do Mussolini não tinha nada disso. Então é importante a gente entender as diferenças e as origens do documento brasileiro, que são outros. E aí é geralmente mal interpretado. Essa coisa lá do fascismo. Não tem nada a ver com o fascismo. Tá bom? Queridas e queridos, é um momento histórico bastante complexo, cheio de nuances. Tem que tomar cuidado, tá? Porque isso aí vai aparecer na prova de vocês. E ele é fundamental também pra gente entender a própria transformação de Brasil. Beleza? Um grande abraço e até as nossas próximas aulas.